Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod IA, o seu canal de inteligência artificial com responsabilidade. Hoje teremos um debate respeitoso, inteligente e centrado em ideias legítimas. Senhores, obrigado por participarem deste debate sobre calvinismo e arminianismo. Vamos manter um tom respeitoso e centrado nas ideias. João, como defensor do calvinismo, você pode começar expondo sua visão. Obrigado. O calvinismo, conforme articulado por João Calvino, parte de uma visão elevada da soberania de Deus. Um dos pilares centrais é a doutrina da predestinação, que afirma que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam deixados em seus pecados. Essa escolha não é baseada em algo que prevemos ou fazemos, mas exclusivamente na vontade soberana de Deus. Isso reflete seu controle absoluto sobre todas as coisas e garante que a salvação é obra inteiramente dele. Outra questão importante é a depravação total, que ensina que, devido ao pecado original, o ser humano está completamente incapaz de buscar a Deus por conta própria. Portanto, a salvação é uma iniciativa divina desde o início até o fim. Obrigado, João. Embora eu concorde com a necessidade de um Deus soberano, o arminianismo sustenta que Deus nos criou com liberdade real para escolher ou rejeitar sua graça. Enquanto o calvinismo enfatiza a predestinação incondicional, o arminianismo defende a eleição condicional, ou seja, Deus escolhe salvar aqueles que ele prevê que irão crer em Cristo. Isso mantém a justiça e o amor de Deus, pois ele não impõe a salvação ou a condenação, mas respeita a resposta do indivíduo. Também discordamos na visão da graça resistível. Embora a graça de Deus seja poderosa e indispensável, ela não é imposta. O ser humano, mesmo em sua condição pecaminosa, pode aceitar ou rejeitar a oferta divina. Isso é consistente com a Bíblia, que frequentemente nos chama a escolher. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Pedro, aprecio sua perspectiva, mas me pergunto, se a salvação depende da previsão de Deus quanto à fé humana, como isso não compromete a soberania divina? A Bíblia nos ensina que a fé é um dom de Deus, Efésios 2, 8, 9, e que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, João 6, 44. Se a graça fosse irresistível, isso implicaria que a vontade do homem pode frustrar os planos de Deus, algo que me parece incompatível com sua soberania absoluta. Essa é uma boa pergunta, João. Não vejo a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano como contraditórios, mas complementares. Deus, em sua soberania, decidiu criar seres livres. O fato de ele prever a resposta de cada pessoa não significa que ele a causou diretamente. Quanto ao texto de Efésios, o 2, 8, 9, concordo que a salvação é pela graça, mas a fé, embora seja um dom, precisa ser exercida pelo indivíduo. De outra forma, o chamado à responsabilidade humana, presente em toda a Bíblia, seria irrelevante. Entendo sua colocação, mas acredito que a ideia de liberdade humana, conforme você apresenta, minimiza a profundidade da queda. A depravação total ensina que, sem a regeneração do Espírito Santo, o homem não tem capacidade de responder positivamente a Deus. Romanos 8,7 declara que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ou seja, a graça irresistível não força ninguém a crer. Ela transforma o coração de tal forma que o pecador livremente deseja a Deus. Você mencionou Romanos 8 e 7, e concordo que o pecado nos afastou de Deus. No entanto, creio que Deus concede graça suficiente a todos, permitindo que possam responder. Isso está em harmonia com textos como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a oferta é para todo aquele, implica que a possibilidade é genuína. Caso contrário,
o chamado universal seria apenas uma formalidade. Ainda assim, precisamos considerar o contexto de João 3,16 à luz de outros textos, como Efésios 1, 4, 5, que afirma que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. O chamado universal no calvinismo é sincero porque reflete o desejo de Deus de que seu nome seja proclamado em toda a terra, mas a aplicação dessa salvação é específica para os eleitos. Isso não torna o evangelho menos verdadeiro para os não eleitos, mas evidencia o plano divino. Acredito que a visão arminiana preserva melhor o caráter amoroso de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Engojo Pedro 3:9. Se Deus já determinou quem será salvo e quem será condenado, como isso se alinha com esse desejo universal? No arminianismo, a eleição é condicional e todos têm a mesma oportunidade de responder. Isso reflete o equilíbrio entre justiça e amor divinos. Muito bem, pessoal. O debate está excelente, mas preciso interromper para pedir a você que nos ouve que curta e se inscreva no canal. Estamos sempre trabalhando para melhorar o conteúdo e trazer algo de muita qualidade aqui no Pod IA. Vamos dar seguimento em nosso debate. O calvinismo, como articulado por João Calvino e posteriormente sistematizado no acrônimo TULIP, se baseia em 5 pontos centrais. Depravação total. O ser humano, após a queda, está espiritualmente morto e completamente incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Efésios 2, 1, 3 e Romanos 3, 10, 12 afirmam que ninguém busca a Deus e que todos estão sob o domínio do pecado. Isso significa que sem a intervenção divina, o homem jamais escolheria a Deus. Eleição incondicional. Deus, em sua soberania, escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos. Efésios 1, 4, 5. Essa escolha não é baseada em mérito ou previsão de fé, mas exclusivamente na sua graça. Expiação limitada. Cristo morreu para salvar de maneira eficaz os eleitos. Isso não significa que sua obra na cruz seja insuficiente, mas que é direcionada para garantir a salvação dos que foram predestinados. Está aí João 10, 11, 15. Graça irresistível. Quando Deus decide salvar alguém, sua graça é tão poderosa que transforma o coração, tornando a resposta inevitável. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Perseverança dos santos. Aqueles que foram escolhidos por Deus e regenerados pelo Espírito nunca perderão a salvação. Filipenses 1,6 declara: aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. O arminianismo reconhece o mistério da interação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Em nossa visão, Deus é glorificado não apenas por salvar, mas por oferecer a salvação de forma genuína a todos. E isso reflete um Deus que é soberano, justo e amoroso. Articulado por Jacó Armínio e consolidado pelos remonstrantes, oferece uma visão diferente, que enfatiza a interação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Nossos 5 pontos respondem ao TULIP: depravação parcial, ou capacidade de resposta. Embora o pecado tenha afetado profundamente a humanidade, Deus concede graça preveniente a todos, capacitando o ser humano a responder à sua chamada. João 1,9, Tito 2,11. Eleição condicional. Deus escolhe salvar aqueles que ele prevê que exercerão fé em Cristo. Essa visão respeita o livre-arbítrio humano e reflete textos como Romanos 8:29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou. Expiação universal. Cristo morreu por todos os seres humanos, proporcionando salvação a todos, ainda que somente os que creem a recebam. 1 João 2:2, João 3:16. Graça resistível. A graça de Deus é oferecida a todos, mas pode ser resistida, pois Deus não força ninguém a crer. Atos 7:51. Possibilidade de apostasia. A salvação pode ser perdida se a pessoa, por livre escolha, abandonar a fé. Hebreus 6:4-6
alerta sobre a possibilidade de cair fora da graça. Vamos explorar os pontos de maior divergência. João, você mencionou a eleição incondicional. Como responde à crítica de que essa visão pode tornar Deus arbitrário? Essa é uma crítica comum, mas equivocada. Deus não é arbitrário, ele é soberano e justo. A Bíblia deixa claro que nenhum ser humano merece a salvação, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A eleição é baseada na graça divina e não em algo que possamos oferecer. Romanos 9:15 e 16 explica que Deus terá misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Sua escolha é um ato de graça soberana, não de injustiça. Concordo que Deus é justo, mas a ideia de eleição incondicional parece contradizer o amor universal de Deus. Segundo 1 Timóteo 2:4, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como isso se harmoniza com uma eleição limitada? No arminianismo, acreditamos que Deus oferece salvação a todos e, em sua presciência, ele sabe quem aceitará ou rejeitará. Isso reflete tanto sua soberania quanto seu amor. Pedro, 1 Timóteo 2:4, precisa ser entendido no contexto da soberania de Deus. Todos os homens não significa cada indivíduo, sem exceção, mas pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Além disso, o fato de Deus desejar algo não significa que ele está obrigado a realizá-lo. Sua vontade decretiva, que é sempre cumprida, nem sempre coincide com sua vontade permissiva. Mas isso parece limitar o alcance do amor de Deus. Se Cristo morreu apenas pelos eleitos, como no conceito de expiação limitada, como podemos pregar genuinamente que quem crer será salvo? A expiação universal é mais consistente, com textos como João 3,16, que claramente declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso sugere que o sacrifício de Cristo foi feito por toda a humanidade. Cristo morreu para garantir a salvação, não apenas para torná-la possível. Se a expiação fosse universal, mas nem todos fossem salvos, isso implicaria que a obra de Cristo foi insuficiente. Em João 10:11, Jesus diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas, não por todos indiscriminadamente. A expiação é eficaz porque Cristo morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Entendo sua preocupação, mas isso nos leva à questão da responsabilidade humana. A visão arminiana vê a graça de Deus como resistível porque Deus respeita o livre-arbítrio. Atos 7:51 acusa os líderes religiosos de resistir ao Espírito Santo. Isso mostra que Deus oferece a graça, mas deixa a resposta ao indivíduo. Se a graça fosse irresistível, como você explicaria passagens que mostram pessoas rejeitando o chamado divino? A graça irresistível não significa que Deus força a salvação, mas que ele transforma o coração de tal forma que a pessoa deseja responder. Antes disso, o homem está espiritualmente morto, Efésios 2:1. É como a ressurreição de Lázaro. Cristo não pediu sua permissão para chamá-lo da morte, ele o trouxe à vida. Da mesma forma, Deus nos dá um novo coração para crer. Ezequiel 36:26. E quanto à possibilidade de apostasia? Hebreus 6:4-6 fala sobre aqueles que, uma vez foram iluminados e depois caem. No arminianismo, acreditamos que, embora Deus segure os crentes, a salvação pode ser perdida por uma rejeição consciente. Isso preserva a seriedade da fé. O texto por Hebreus 6 não se refere a crentes verdadeiros, mas àqueles que tiveram experiências externas da fé sem nunca terem sido regenerados. Aqueles que são realmente salvos nunca perderão sua salvação. João 10:28 é claro: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. A perseverança dos santos é uma garantia divina. Maravilha, pessoal! Estamos chegando ao final e parece que chegamos a um ponto central: a interação entre soberania divina e responsabilidade humana. Suas conclusões são diferentes,
mas é claro que ambas as tradições têm profundo respeito pelas Escrituras. Podem fazer um comentário final? Agradeço o diálogo, Pedro. O calvinismo exalta a glória de Deus como soberano e assegura que a salvação é uma obra exclusivamente divina. Isso nos leva a depender inteiramente da sua graça. Obrigado, João. O arminianismo valoriza o chamado universal de Deus e a responsabilidade humana. Creio que essa visão reflete o equilíbrio entre justiça e amor divinos. Obrigado a ambos. Este debate demonstrou o respeito e a riqueza teológica de cada sistema. Que possamos continuar buscando a verdade com humildade. Tamo junto, galera! Espero você aqui em breve para mais um debate no Pod IA. Forte abraço, valeu!